tava com saudade de falar dele aqui no canal. Então hoje eu trouxe de novo Borges, dessa vez o Aleph, aqui no Entre Pontes. Antes de falar do livro, vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, porque cada nova curtida, cada novo seguidor deixa a gente muito empolgada e mais animada para continuar esse processo de disseminar a literatura. E hoje eu vou falar do meu queridinho, já falei algumas vezes que eu adoro Borges, adoro os livros dele. Já trouxe ele aqui no Livro de Areia, já trouxe ele no outro, o mesmo. Então, quem ainda não viu, vou deixar o cardzinho aqui para vocês. E hoje eu quero falar do Aleph. Esse livro é um livro de contos, e são contos que o Borges organiza de uma forma como se ele estivesse bordando, de maneira que um conto vai puxando o fio para o outro conto, o próximo conto, e assim ele vai fazendo. Então a gente vai vendo a mesma temática em mais de um conto, mas de maneiras muito diferentes, em histórias muito diferentes. Então a gente vê um outro ponto de vista de uma situação. Como, por exemplo, ele conta a história do Minotauro, mas na visão do Minotauro, colocando o Minotauro num outro lugar. A gente vê um condenado de guerra contando a história dele de um outro lugar. A gente vê o passado voltando, interferindo no presente. Quando ele conta, por exemplo, da avó dele que encontra uma mulher que é casada com um indígena, e as duas vieram da mesma região na Europa e agora estão se encontrando aqui na América do Sul. Então tem sempre alguma coisa ali que vai ligando uma história a outra. Então a gente não vê o mesmo tema numa história só. E aí eu queria trazer para vocês dois contos. O primeiro é de um homem que está em busca da imortalidade. E ele passa por muitas situações. Ele passa por situações diversas para poder ir beber no rio que dava a imortalidade para os homens. Nesse caminho, Borges vai escrevendo de uma forma em que a gente não vai identificando os personagens que ele descreve como sendo quem eles realmente são. Então, o personagem principal do conto, ele não percebe que ele já bebeu do rio da imortalidade, por exemplo. Ele percebe muito tempo depois. Só que aí ele começa a fazer um questionamento para ele mesmo e para a gente sobre o que é isso? O que é ser imortal? Será que isso realmente é muito bom? Qual que é as vantagens e as desvantagens dessa imortalidade? A gente está preparado para isso? A gente costuma muito olhar a morte com um olhar muito ruim, né? Algo muito negativo. E aí esse conto coloca a gente com um outro ponto de vista. O não morrer. Será que é totalmente positivo? Será que só tem coisas boas aí? O outro conto que eu queria falar aqui é de um rapaz que chega na cidade. E ele desce da carruagem e na hora que ele vai pagar o carroceiro, ele tira uma moeda de um outro país. Aí o carroceiro olha para ele espantado e fala: olha, a gente não aceita essa moeda aqui. Ele troca as moedas e ele ri internamente e fala: nossa, eu que vim pra cá tentar me esconder, já começo entregando de onde eu sou. Ele entra então numa pensão e na hora que a moça da pensão pergunta para ele o nome dele, dá um branco nele. E a gente vai entendendo que ele está realmente fugindo de alguma coisa. No momento que dá esse branco, ele fala com ela um outro nome, que é o nome do cara de quem ele está fugindo. E aí, quando ele chega no quarto, ele dá uma outra risada e fala: imagina só se nesse fim de mundo aparece, por um motivo qualquer, um jornal daqui a um tempo falando que essa pessoa morreu. Eles vão falar: gente, mas como que essa pessoa morreu se ele está aqui hospedado na pensão? Então ele começa a achar graça desses atos falhos dele, né? Entregar a moeda do país de origem, dar o nome do inimigo de que ele está fugindo na recepção. E ele, como um bom fugitivo,
fica isolado lá dentro desse quarto. Ele decide não sair em momento nenhum. Só que aquilo vai ficando muito maçante, ele vai ficando cansado de ficar ali no quarto, ele resolve que vai dar uma volta na cidade. Cidade muito pequena, ele fala, bem, para poder sair, não ser tão visto, eu vou ao cinema, sempre na sessão da noite, na última sessão, eu vou sair da pensão no horário em que o filme já começou e vou sair do filme antes dele terminar. Então ele fazia esse trajeto e ele sempre sentava na última fileira do cinema, de forma que ele chegava, ninguém via, ele saía, ninguém percebia. Ele foi fazendo isso por um tempo, até que um dia ele trombou com um rapaz mais jovem, que estava inclusive acompanhado. Ele pede desculpa, mas aquilo fica na cabeça dele, ele fala, nossa, esse cara vai me entregar. Ele nunca tinha visto esse rapaz, mas ele coloca isso na cabeça, que vai ser esse rapaz que vai entregar ele. A partir daí ele se recolhe de novo no quarto e ele começa a ter pesadelos, não dormir à noite, ficar muito inquieto à noite com essa angústia da chegada desse inimigo para poder matar ele. Então ele imagina diversas formas, diversas possibilidades desse inimigo entrando dentro do quarto dele, invadindo o quarto da pensão, sempre ele com mais alguém, ou ele um capataz, ou ele a polícia, ou às vezes ele sozinho mesmo, mas sempre para poder terminar o trabalho e matar esse cara. Então ele passa noites e noites em claro, muito angustiado, e aí ele vai dentro da cabeça dele fazendo mil planos. Se ele chegar pela porta e se ele entrar primeiro, eu mato ele antes de matar o capataz. Se o capataz chega primeiro, vai dar tempo de eu pegar minha arma, que tá em tal gaveta. Então ele vai arquitetando planos daquele possível acontecimento. Até que um dia ele tá dormindo e ele é acordado pela sensação de ter alguém no quarto. Que era uma sensação que ele já tinha. Então ele começava a dormir, tinha a sensação de que o cara tinha entrado, acordava e ficava idealizando como seria. Ele acorda com essa sensação, quando ele abre o olho, realmente está o cara e o capataz dentro do quarto. Ele respira aliviado, vira para o lado, sorri. E a gente entende o que acontece no final da história. E aí, o Borges faz alguns questionamentos. Bom, será que ele virou para o lado porque ele achou que ele estava de novo sonhando? Ele achou que aquilo de novo fazia só parte da angústia dele? E ele falou, bom, isso aqui é só mais um dos meus pesadelos? Ou será que ele virou para o lado e sorriu, né? Deu esse suspiro de alívio? Porque às vezes a angústia da espera é pior do que o acontecimento em si. E é esse ponto que me pega. Quantas vezes a gente já não passou por isso? Eu tenho uma reunião com meu chefe. Aí a gente fica imaginando 1000 vezes, 1000 coisas, o que vai falar, como que vai ser, o que ele vai responder, como que ele vai te questionar, e aquela angústia vai consumindo a gente, e quando chega lá na hora, é diferente. Ou não é tão ruim quanto a gente imaginava. Quantas vezes a gente ficou angustiado por situações que nem aconteceram? Quantas vezes a gente não se pega nesse lugar de imaginação, de acordar de madrugada, pensando como que uma situação pode vir a ser. E aí, de repente, quando a situação nem era tudo aquilo que a gente tinha medo. Então, eu quis trazer esse conto justamente por isso. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Quer me deixar ansiosa é falar comigo se eu tenho uma coisa para te contar, mas eu não posso falar agora, depois eu te conto. Pronto. Aquilo, a minha imaginação já vai para 1000 lugares. E eu fiquei muito imaginando isso, assim, quantas vezes isso aconteceu comigo, de imaginar 1000 situações, e de repente, na hora que a pessoa fala comigo, não era nada do que eu estava pensando, ou não precisava ter ficado tão angustiada daquele jeito. Enfim, não tem só esse conto aqui, todos os contos traz pra gente uma reflexão muito profunda. Diferente do livro de areia e diferente do outro livro que eu trouxe, né, o outro mesmo, que era um livro de poesia, esse livro, a leitura dele é tão fácil quanto, mas é uma leitura mais densa. Aqui, Borges deixa as coisas meio subentendidas, assim. A gente precisa de um tempo maior para poder entender exatamente do que ele estava falando.
A gente precisa de uma reflexão maior. Então, não está tão claro. No livro de areia, a forma como ele está escrevendo, o que ele está querendo te falar já está ali, já está dito. Aqui não. Aqui ele vai te levando. Às vezes o conto vai ficando um pouco mais longo, a história vai ficando um pouco mais arrastada e você não vai percebendo o que o Borges está te falando ali o tempo inteiro. Então, Aleph é um livro que a gente precisa de ter um pouco mais de disposição e a cabeça um pouco mais atenta às reflexões que Borges traz para a gente aqui. Mas é um livro muito bom, um livro maravilhoso. Não é à toa a indicação de hoje aqui do Entre Pontos. E eu quero saber de você. Me conta, você já leu esse livro de Borges? Tem algum outro que você leu que acha que eu preciso ler? E não esquece de curtir os nossos vídeos, seguir o nosso canal, compartilhar, porque se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque você não achou o seu livro certo. E o Entre Pontos está aqui para te ajudar. Até a próxima quinta.